Olá, começa agora mais um programa Alesp Conecta. E para conversar com a gente hoje, eu trouxe o Dr. Rafael Fonseca, ele que é médico do esporte, ortopedista e é membro da Sociedade Brasileira e Americana de Ortopedia e Traumatologia. Ele vai contar um pouquinho para a gente sobre um estudo feito em que os exercícios físicos não só fazem bem para a saúde em momentos mais da nossa vida, como também no combate à Covid-19. Seja muito bem-vindo, doutor Rafael. Muito obrigado pelo convite. Aqui um pouquinho sobre atividade física, irisina e algumas recomendações, então, sobre as atividades físicas, correto? Isso mesmo, doutor. E a gente sabe, então, que as atividades físicas, normalmente a gente já fala que a atividade física desde a infância, né, até aí a terceira idade faz muito bem para a saúde. Agora a questão é que tem um estudo, né, que foi feito, que eu queria que o senhor contasse para quem está em casa com mais detalhes, que o exercício físico também ajuda, né, no combate à Covid-19, é isso mesmo? Correto. Esse estudo foi feito em Botucatu pela Mirielle, pós-doutoranda, desculpa, e conversando um pouquinho sobre a irisina de fato, né, a irisina é uma enzima fabricada pela massa muscular, então a gente fabrica ela conforme o uso do músculo e não simplesmente em repouso por ter músculo. E ela tem duas ações potenciais, ainda não são confirmadas, mas potenciais muito importantes relacionadas ao SARS-CoV-2. E basicamente seria o quê? É a dificultar o vírus da entrada no adipócito. Então tem uma enzima de transcrição molecular que vai ser mais dificultada. O nome dela é de angiotensina 2. Então, essa dificuldade de entrada do vírus dentro da célula diminui o potencial de poder ter a doença de fato. E outro papel super importante é em pacientes que têm que expressar o TRB3, que é uma enzima inflamatória que normalmente os sedentários e os idosos eles têm uma baixa expressão. Então, a gente sabe hoje que a irisina tem esse papel também de aumentar o TRB3. Doutor, então, vamos lá. Foi feito um estudo em que se descobriu que a irisina pode ajudar no combate ao Covid-19. Mas de uma forma didática, para quem está em casa entender bem. O que é a irisina? E como que a gente produz? Com que tipo de atividade física que a gente consegue produzir a irisina também numa quantidade em que a gente possa dizer que ela realmente combate aí? Irisina é um hormônio fabricado pela massa muscular que a gente vai ter um papel importante com exercício físico, principalmente de forma extenuante, tá? De fazer um aeróbico, tá? Um exercício aeróbico teria uma melhor produção de irisina. E essa produção, na verdade, assim, a gente pode dizer que combate a Covid-19 desde que esse exercício físico ele seja feito com que frequência? De forma, a gente espera que a irisina seja feita de forma constante, pelo menos aí de 4 a 5 vezes por semana, e que seja uma coisa regular. Então não adianta simplesmente começarmos agora a fazer exercício e acharmos que já temos aí uma super proteção contra o Covid, é uma coisa mais, uma forma mais contínua do dia a dia. Interessante, doutor. E a gente falando aí da irisina, né, no combate à Covid-19. O que sabe-se, além do Covid-19, sobre esse hormônio? Ele combate algum outro tipo de doença? Já são feitos estudos sobre a irisina não só para Covid-19? Basicamente, o estudo da irisina é focado em estudo da obesidade, da senilidade e do ganho da massa muscular de fato. Então, quase todos os estudos que procuram saber sobre irisina buscam saber sobre o seu distúrbio metabólico, em que ponte que pode ser atuada esse aumento da irisina endógena. Doutor, e o que a gente pode Além falar, de né, que na também pode diferença pensar das também células? sobre... Perdão, doutor, pode continuar. Além dessa parte, também é estudado também em relação com a doença de Alzheimer também, tá? Só para dar uma doença a mais pesquisa da irisina. A irisina também é usada além no combate da Covid-19, também está sendo estudada no combate ao Alzheimer, é isso? Correto, correto.
Mas já é comprovado que pessoas que fazem atividade física regularmente tendem a, na velhice, não apresentarem o Alzheimer, é isso? Não diria que não apresentar, mas se apresentar uma menor expressão da doença, ter maior funcionabilidade no dia a dia. Então, este sim é um papel importante, mas não dá para dizer que você não vai ter o Alzheimer por conta de atividade física. Tá certo. Doutor, agora a gente também, né, voltando aí ao assunto principal, que é a Covid-19, a gente costuma falar, né, na verdade, ao ouvir muito aí dos especialistas, que grupos que estão aí na faixa de obesidade, seja num grau mais baixo ou já obesidade mórbida, eles também se incluem aí num grupo de alto risco. Por que eles se encontram aí no grupo de alto risco? São vários fatores que colocam o obeso, principalmente o obeso mórbido, num grau de risco maior. Primeiro que a obesidade é considerada uma doença inflamatória crônica, então o obeso já tem um status pró-inflamatório do corpo. E é sabido que o COVID ele tem uma tendência a trazer uma inflamação corpórea de forma muito grave. Tá? Então você vai estar piorando algo que já está muito ruim. Tá? Então trazer uma infecção para o corpo dessa forma vai aumentar de forma muito importante a sepse corporal e isso pode dificultar em muito a resposta do paciente. Além disso, o que pode acontecer é o seguinte, os pacientes obesos têm uma dificuldade de expansibilidade torácica. Então, você pega uma doença que acomete o pulmão de forma bastante importante, deixando o paciente mais debilitado, você vai trazer um problema avassalador, às vezes, com uma dificuldade respiratória tremenda. Então, as duas piores coisas para o obeso é isso, tanto o estado inflamatório quanto o grau de respiração. E a gente falando ainda, né, de obesidade e aí desse estudo da irisina, fala um pouquinho pra gente, doutor, sobre as células de gordura. Quais são os tipos, né, e qual a diferença entre elas? Tá, vamos pensar então basicamente na irisina de fato. Nós temos aí a célula amarela e a célula marrom. A irisina consegue fazer com que a célula amarela tenha uma produção mais parecida com a célula marrom de gordura. Então seria um tecido que tem um menor armazenamento de triglicerídeos, tem uma maior queima de gasto energético. Isso traria para o paciente um dia a dia muito mais funcional, com menos prejuízo para o metabolismo em si. E então a irisina, ela transforma, podemos dizer, né, assim, transforma a gordura amarela em gordura marrom. Essa gordura marrom seria uma gordura boa, é isso? Exatamente, é considerada como uma gordura boa. É a gordura que o recém-nascido tem para conseguir armazenar energia de forma importante. Então, os recém-nascidos nascem com muito mais aporte de gordura marrom. Isso, ele tem uma quantidade de oxigênio dentro mais importante, o metabolismo dela é muito melhor. Então, sim, a irisina transforma a gordura amarela em gordura marrom. Então, pessoas que estão aí no quadro de obesidade, elas possuem mais gordura amarela do que marrom. O grupo que teria mais gordura marrom seriam as pessoas, os atletas, por exemplo? Correto. Pessoas obesas têm muito mais gordura amarela do que marrom e pessoas mais atléticas muito mais marrom do que amarela. Então, na verdade, pessoas atléticas têm menos gordura de forma geral, mas a que tem é mais marrom do que amarela. E por que essa relação do coronavírus, então, com a obesidade? O vírus, ele atinge esse tipo de gordura amarela? Como que funciona? Só para o pessoal de casa entender, se eu conseguir explicar de forma didática. O vírus depende de uma transcrição, depende de uma relação, vamos dizer assim, chave e fechadura para conseguir entrar no corpo. E essa relação, ela consegue ser dificultada pela irisina. Então você diminui a expressão de quem faz essa transcrição do vírus em si na doença de fato. Então você dificulta a entrada do vírus no corpo. Então, na verdade, quanto mais exercício físico você fizer, mais irisina você produz. E aí a gente pode dizer que a irisina que bloqueia a entrada do vírus
nessas células de gordura. Isso, é exatamente isso que o estudo está sugerindo. Então, ainda não pode ser afirmado de forma concreta isso, tanto que ainda é um potencial de tratamento à erisina, mas é exatamente isso que o estudo sugere. Tá. Se o senhor puder explicar um pouquinho mais sobre o estudo para quem está em casa, quando que esse estudo começou e como que vocês estão chegando a esses resultados? Tá, o estudo, na verdade, já vem há bastante tempo, ele foi focado agora no COVID, porque as pessoas que estão mais acometidas são os obesos. Então, o grupo de pesquisa da Unesp, eles estão pesquisando há cerca de 3 a 4 meses e já com algum fator de impacto importante, como citado a doutora Mirelle, e está acompanhando de forma mais presente isso. Então, o estudo pensando em COVID faz cerca de 3 a 4 meses, não passa disso. É uma doença muito nova, não existia muita coisa antes sobre COVID, na verdade, praticamente quase nada. Doutor, já existem estudos que também fazem, né, pesquisas sobre também a irisina como forma de tratamento para alguém que já está infectado com a Covid-19, ou que os estudos realmente concluem que a irisina ela combate antes, né, o indivíduo Existem antes de infectado? existem as duas formas de estudo, tanto para combater a doença já instalada, que vai diminuir a replicação do vírus, então vai deixar uma doença menos grave, e também existem estudos que mostram também que o doente, ou melhor, que a pessoa não vá se infectar do vírus porque não tem a capacidade de entrar na célula. Então são essas duas vertentes de estudo para o vírus do Covid. Doutor, agora a gente falando de um outro grupo de risco, né, que são os idosos. A gente também pode dizer que a irisina ela pode beneficiar os idosos? Pode sim. A erisina pode beneficiar o idoso desde a doença de Alzheimer, como citado anteriormente, porque ela melhora a performance cognitiva, melhora a performance de funcionalidade do dia a dia do idoso com Alzheimer. Mas também, como já citado, a erisina é um hormônio fabricado pelo músculo. E, tipicamente, o idoso é um paciente que não pratica atividade física. Então, é um paciente que tem baixa produção endógena de irisina. Então, pode ser que teremos aí uma ajuda bastante importante em, entre aspas, suplementar a irisina do paciente com Alzheimer para proteção contra a entrada da doença ou se já estiver com a doença para diminuir o potencial de risco do COVID-2. Então a gente teve aí também, né, nessa alta da doença, a gente sabe que muitos idosos que faziam muitos exercícios físicos em praças ou frequentavam algum grupo de idosos de atividade física, a gente sabe que ficaram temerosos, a gente sabia pouco ainda sobre a doença e esses idosos acabaram não fazendo mais exercícios. Para os idosos que estão com medo ainda de sair de casa, de fazer exercício, o que o senhor recomenda como médico aí também do esporte? Que tipo de exercício que o idoso pode fazer na própria casa que ajude também a aumentar aí o nível de irisina para o combate? Tudo depende do que o idoso tem em mãos dentro de casa. Por exemplo, se o idoso tiver uma bicicleta ergométrica, já seria algo fantástico. Seria algo que dá para fazer dentro de casa, ou uma esteira seria algo para fazer dentro de casa, mas muitas vezes não tem. Então, às vezes, fazer uma simulação de sentar e levantar em uma cadeira já ajuda alguma coisa. Pegar exercícios com pesos leves para fazer com os braços, como fosse uma abdução de ombro, já ajudaria alguma coisa também. Tentar se movimentar a caminhada dentro do apartamento, se for o caso, ou da casa, se for o caso, isso pode ajudar bastante também. Então, assim, tentar se manter ativo, ficar só sentado será problema não só pensando em Covid, pensando em um corpo em geral, mesmo pensando em doenças metabólicas como uma osteoporose, pensando em doenças psiquiátricas como a depressão, pensando em uma série de outros fatores que podem ser alavancados aí durante esse período de Covid. Doutor, e por quanto tempo, por exemplo, um idoso precisa fazer um exercício aeróbico? E quantas vezes na semana para que ele produza a quantidade de irisina o suficiente
para combater não só o SARS-CoV-2, como também a doença como o mal de Alzheimer? Tá, nós médicos recomendamos que faça pelo menos meia hora de exercício diário, tá? Isso já seria uma boa recomendação, algo que não atrapalharia o dia a dia do idoso, que ou mesmo se tiver que ter um acompanhante, consegue fazer com esse tempo, então meia hora por dia já seria bem interessante. Já ajudaria bastante tanto em doença de Alzheimer, quanto, desculpa, doença de Covid, quanto em metabolismo de forma geral. Doutor, e para os pacientes mais jovens, que são fãs aí da musculação, das academias, o senhor falou que a irisina acaba produzindo em maior quantidade em exercícios aeróbicos, mas e na musculação? Também é produzido? É muito menos? Explica um pouquinho para gente. A prática de exercício, de forma geral, ela fabrica o hormônio, de forma real, isso. Pensando do ponto de vista de potencializar a produção, a potencializado é via exercício aeróbico, via exercício extenuante. Mas não quer dizer que se você fizer a parte de academia em si, puxar o ferro, você não vai ter uma produção adequada. Então não precisa mudar o seu treino, não precisa fazer uma alteração importante. Se você já faz atividade física de forma regular, só manter e seguir o plano habitualmente. Tá certo, doutor. Então, o que o senhor tem aí, né, resumidamente, para explicar para os pacientes, então, que sofrem de obesidade, sobre os exercícios aí indicados para eles para combate da SARS-CoV? Tá, eu costumo falar que o pessoal pede muito para mim dicas de exercício, qual o melhor exercício para fazer, né? Eu acho que a melhor dica de exercício é faça, não importa o que. Às vezes o paciente gosta de fazer natação e acha que é melhor fazer um pilates, ou gosta de fazer esgrima e não tem sua disposição. Então a dica de exercício é faça. O que você consegue inserir no seu dia a dia, de que forma isso pode ser feito de forma segura, porque eu tenho recebido muitos pacientes com lesões ortopédicas agora durante essa pandemia, que estão fazendo exercícios absurdamente estranhos dentro de casa, e tem evoluído com lesões ortopédicas, como hernia de disco, lesões de joelho, lesões de ombro, porque estão levantando coisas que não trazem qualquer segurança, ou em casa, coisas que se escorregam muito fácil. Então, tente fazer exercício sim, de forma segura, de forma que não vai te trazer um prejuízo funcional mais importante, mas que seja feito sim exercício. A época de pandemia não é época de tentar ganhar um corpo escultural ou de tentar chegar no potencial maior que seu corpo pode ter, mas é uma época sim que é necessário fazer exercício. Seu corpo pede isso, sua mente pede isso, e é mais do que provado que o exercício tem uma função importante demais para tudo que a gente tem de bom na vida. Doutor, e existe uma fase aí da vida em que a gente produz mais irisina? Ou a gente pode dizer que um idoso e uma pessoa mais jovem, eles conseguem produzir a mesma quantidade desse hormônio? Normalmente, quando nós somos mais novos, produzimos mais irisina, seja por organismos normais, seja por perda de massa muscular de fato. Então, indivíduos mais idosos produzem menos mesmo. Então, a verdade é que eles deveriam fazer mais exercício. Então, e crianças, doutor? Falando um pouquinho também aí das crianças, já que a gente sabe que existe. A gente sabe que não é o grupo de risco, de maior risco, mas existe aí uma polêmica muito grande quanto à volta das atividades escolares para crianças. Então, eu queria tirar essa dúvida também. Crianças também produzem irisina? Crianças também produzem irisina, mas a criança, ou a gente sabe que não é um grupo de risco da doença. A criança tem a maior preocupação de ela ser ela disseminar a doença. Ela pode ter a doença nela e disseminar de forma mais fácil, porque não tem um cuidado aí de higiene tão fácil. Uma criança pequena coloca a mão em tudo, a gente sabe disso. E, então, a maior preocupação da criança, na verdade, é sobre a transmissão e não de potencial de risco dela mesma. Doutor, e o senhor, como médico do esporte, como o senhor pode orientar os pais também a tornar já a atividade física algo normal, algo da rotina de uma criança já, porque a gente sabe que muitas crianças que, né, são acostumadas aí com esportes, com atividades físicas, serão jovens e serão idosos também,
que praticam atividade física. Então, como o senhor pode explicar e para os pais como colocar isso também na rotina das crianças? A melhor forma de mostrar para a criança o que deve ser feito é fazendo. Então, seja exemplo para seu filho, seja exemplo para seu sobrinho, seja exemplo para o próximo. Que a melhor forma de mostrarmos que isso é importante é fazendo. Porque simplesmente vá lá e faça, não vai chegar a lugar nenhum. Então, é importante trazer a criança para o seu esporte, seja jogar um futebol com o filho, ou levar uma academia, ou ir para uma natação, ou não importa muito qual exercício faça, mas insira a criança no dia a dia da atividade física. Isso ela vai percebendo aos poucos que aquilo é legal e não simplesmente que aquilo tem de ser feito. Se a gente faz alguma coisa por obrigação, até aquilo se tornar um hábito, demora bastante. Vai virar, mas demora bastante e às vezes de uma forma muito mais difícil para se tornar um hábito. Então, a melhor forma de levar uma criança a fazer esporte é estar com ela junto. Doutor, e é claro, né, que essa pandemia aí do novo coronavírus veio como um choque de realidade para que a gente mude também muitas coisas na nossa rotina, né? Eu acredito que agora as pessoas, por medo mesmo do novo coronavírus, por medo dessa transmissão e de não saber o que vem pela frente, as pessoas já estão mudando muitos hábitos, né? Sejam eles de alimentação ou de atividade física. O senhor também vê dessa forma? Como o senhor acha que será aí a nova sociedade nesse pós-pandemia? As pessoas realmente estão tomando mais consciência de qual a importância do esporte e da boa alimentação, de uma vida saudável, para manter aí várias doenças longe, porque a gente está falando muito aqui de Covid, mas assim como o senhor trouxe, né, por exemplo, a erisina como combate também ao Alzheimer, a gente sabe que o exercício físico combate muitas outras doenças, né? Bom, eu espero, não sei se isso aí vai acontecer, mas eu espero de fato que aconteça, que as pessoas consigam entender o grau de necessidade que tem de fazer algumas coisas e o grau de desnecessário está sendo tantas outras. Eu vejo que as pessoas perdem muito tempo com coisas desnecessárias e que muito foi se visto nesse período que a gente joga muito tempo fora. E a gente tem que jogar tempo para o que é importante. Então, existe uma regra de Pareto de 80-20, as 20% das coisas que a gente faz com maior eficácia traz 80% de resultados. Então, a gente tem que entender um pouco mais do nosso corpo, não é simplesmente ir fazer e produzir e vamos lá, vamos trabalhar, porque o corpo vai cobrar esse resultado no final. Não só o corpo, como a mente, como a família, como o bem-estar social, às vezes a gente percebe agora que depende de muito menos para a gente ter muito mais resultado. Então, a saúde é de suma importância, o exercício físico melhora tantas coisas, não, faz com que você não tenha artrose, faz com que você não tenha dor, faz que diminua o potencial de risco de doenças reumatológicas, diminui depressão, diminui ansiedade, diminui compulsão, diminui a potencial de Alzheimer. São tantos benefícios que é muito complicado achar que alguém acha normal não fazer. Então, eu espero mesmo, de verdade, que as pessoas entendam que a pandemia também veio para algum bem também, e não simplesmente para trazer o caos. Tá certo, doutor Rafael, a gente está chegando aí nos minutinhos finais do nosso programa, mas eu já queria agradecer aí todos os esclarecimentos, né, sobre essa pesquisa que o senhor trouxe aí para a gente. Eu acho que é muito importante a gente continuar discutindo isso, não só o esporte, né, aí em meio à pandemia, mas como eu falei para o senhor, discutir o esporte no total, né, sempre. A gente sabe o quanto a atividade física faz bem para a saúde do indivíduo de qualquer idade, né, doutor? Muito obrigado aí pelos esclarecimentos e por tirar um tempinho na sua agenda para conversar com a gente. Muito obrigado a vocês pelo convite, estarei sempre à disposição aqui, e de novo obrigado. Muito obrigada. Esse foi mais um Alesp Conecta. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.